Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Bem-vindos. Iniciando mais uma semana de atividades. Boa tarde. Aguardando o pessoal entrando aí na nossa live. Museu do Knauf de Azulejaria e Cerâmica. Deixa eu ver se eu chamo aqui o professor. Boa tarde, professor Rejane. Bem-vindo, gente. A tarde de hoje vai ser especial. É um curso intensivo. Boa tarde a todos. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Alencar, eu sou coordenadora do Museu Udo Knauf de Azulejaria e Cerâmica. É um prazer fazer parte da diretoria de museus do IPAC, Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia. Como eu falei, dando continuidade ao desenvolvimento das nossas ações socioculturais e educativas dessa semana, que começamos comemorando ontem o Dia da África. Vamos dar seguimento às nossas atividades em comemoração, né, à África. Vamos realizar atividades especiais com essa temática afro-brasileira, africana. Eu tenho o prazer, né, de promover, junto com os nossos parceiros, mais uma ação de promoção ao enriquecimento cultural da gente, né? Vou convidar aqui o professor, historiador, mestre baiano, formado pela Universidade Salgado de Oliveira, autor do livro Mulher Maravilha para Presidente, lançado no ano de 2009. Ele vem promovendo pesquisas, artigos e falas sobre as relações entre história e ficção, com destaque nas histórias em quadrinhos. Este, gente, é o professor Sávio Queiroz, conhecido como Sávio Bros, ou simplesmente o Batman, né? Vou aqui chamar o professor. Cadê ele? Rapidinho. Professor Sávio. Sávio, dá um ok aí para poder para poder te chamar para minha aqui. Sou Sávio Ross, aqui é a nossa live. O espaço está aberto para que o senhor possa nos fazer, né, viajar por esse mundo da ficção. E nele eu sei que o que o senhor deseja é que nós possamos ver, né, que nessa ficção há muito da realidade da nossa sociedade, né? Essa sociedade principalmente que a criou, né? Em cada época, né, a gente ver nessas entrelinhas, né, quais são os problemas, as lutas, entre outras coisinhas que eu sei que o senhor fuçou aí nessa história e que quer mostrar pra gente, né, que é um estudo muito possível ser feito na academia. Então, eu gostaria que o senhor mostrasse para a gente aí, nesses seus estudos, como é que se deu a evolução e a inserção desses personagens negros nessas histórias em quadrinho, né? E nesse mundo do entretenimento, porque é um mundo que aparentemente é feito assim, aparentemente só para os jovens, mas toda a sociedade curte e gosta, né? E especialmente uma curiosidade, né, que ficou assim
para nós, assim, lá do Museu do Knopf, né, nas nossas andanças, quando e como o negro foi colocado nessa posição de herói e como esse herói foi construído. Por favor, professor, explica pra Ô, gente. Renata, E eu vou logo dizendo, viu, gente? Esse curso não é só hoje, é hoje, amanhã e quarta-feira, porque é muito conteúdo. Professor, bem-vindo, fique à vontade. boa tarde a todos e todas. Ô, Renata, muito bom estar contigo, mesmo que seja assim, né? À distância, pelo filtro da tecnologia, mas é bom encontrar os amigos, é bom encontrar as pessoas, é bom estar com o Udo de volta, né? Apesar de não estarmos Verdade. fisicamente na casa, né? A casa sempre me recebeu com muito carinho, então eu tenho um afeto pela casa, não só pelo Udo, pelo Tempo Postal e outros museus. Então fico muito feliz com o convite, né? Feliz com os provedores desse evento e agradeço a todos vocês, principalmente a você, Renata, que confia tanto no meu trabalho, né? Estou vendo o meu livrinho ali atrás, A Mulher Maravilha Aham, para Presidente, né? do ano passado. Foi. O lançamento foi ano passado, esse trabalho foi a minha dissertação de mestrado, acabou se tornando livro, né? E aí ver a filhota em tudo quanto é canto é uma felicidade, principalmente na estante, né, de uma amiga. Então, que bom, agradeço o convite, que bom que as pessoas já estão entrando, já estão curtindo a fala. E é isso, representações de super-heróis negros nos quadrinhos, na verdade, é uma pesquisa que eu tinha começado lá na época da graduação. Na época da graduação, eu fiz um trabalho de graduação, um trabalho de conclusão de curso, que era sobre histórias em quadrinhos e as relações que tem com a sociedade em geral. Né? Como é que nós pensamos os efeitos das histórias em quadrinhos para o resto do universo? Né? Para as nossas relações sociais, nossas relações amorosas, nossas relações de gênero, nossas relações raciais. Né? E aí eu trabalhei por todo o ano que eu fiz o trabalho de conclusão de curso, com todas essas miríades, né? Principalmente porque eram as questões mais pertinentes naquele momento. Eu comecei o trabalho Sim. em 2008, né? E já em 2008 nós tínhamos uma quantidade enorme de circunstâncias que exigiam a representação dessas minorias. E quando a gente fala minoria, é curioso, né? Porque normalmente quando a gente fala minoria, as pessoas pensam que estamos falando de minoria numérica, quando não é verdade. Né? Principalmente numa cidade como Salvador, num estado como a Bahia, nós já vemos aqui que minoria para a população negra é um absurdo, né? Porque nós temos uma população, na verdade, muito maior de negros e mestiços. Quando a gente fala em minoria de mulheres no Brasil, também é um absurdo. O censo já mostrou que nós temos uma quantidade até maior de mulheres do que de homens no nosso país. Então, na verdade, toda vez que é falado de minoria, e cabe aqui até uma explicação pedagógica, né, dentro da nossa relação museu, ensino e história, né, de que estamos tratando de minorias, na verdade, minorias representativas. São populações que não têm a sua representatividade. Né? Se alguém me perguntar assim, como assim, professor? Não tem representatividade? É muito simples. Basta ver o Senado Federal, basta ver a Câmara de Deputados, basta ver qualquer casa legislativa, qualquer instituição e órgão que tem representantes da população, e você vai ver majoritariamente homens, brancos, héteros, de meia idade. Então, na verdade, o que nós estamos vendo é que não há uma representação significativa de algumas populações, e aí nos cabe fazer a crítica e inserir o conceito de minoria. Então, a minoria é essa minoria representada, é essa minoria assistida, é essa minoria com voz dentro dos espaços de poder. E aí, nosso debate, o convite de vocês, eu fico muito feliz com isso, é justamente com a minoria que é maioria no nosso país. É uma minoria que não é tão minoria, tanto numérica quanto cultural, quanto de produção de diversos bens humanos, né? Que são as populações de homens e mulheres negros, né? E que na nossa história do Brasil tiveram o miasma de serem inseridos através de todo um processo de escravização e tudo mais. E aí, para nós, isso ainda é mais importante, que estudemos essas populações, justamente estudemos as suas representações, para mostrar que na história, não só do Brasil, do mundo inteiro, houve sempre essa luta para que essa minoria alcançasse o status igualitário. Não é uma luta para superar,
uma população branca, né? É uma luta para ganhar status igualitário, para ter tantas possibilidades quanto qualquer indivíduo branco, homem, hétero, por aí. Então, nós já estamos partindo, na verdade, quando a gente questiona essa questão de minoria, de onde a gente está vindo o pressuposto de que há uma maioria representativa. E aí nos cabe dois conceitos também que são muito interessantes: representação e representatividade. Representação, grosso modo, é todo aquele que ocupa uma ausência. Então, na representação, há uma ausência sendo ocupada pelo objeto, pelo elemento representado. Então, quando a gente pensa, por exemplo, num super-herói, ele é uma representação de uma realidade. Ele não é a realidade em si, né? Ele tem características que estão ali inseridas e que essas características falam da nossa realidade. E quando a gente fala de representatividade, eu estou dando uma outra conotação agora à representação. Não é mais a representação meramente figurativa, simbólica, visual, seja lá como a gente queira tratar. Na verdade, não é mais só representação. É encontrar uma identidade em cima da representação. Porque se a gente for parar para pensar no que a gente entende como conceito de padrão maioria, o conceito de padrão maioria, a gente poderia, grosso modo, citar o homem vitruviano do Leonardo da Vinci, né? Que é o centro do universo. É homem, é branco, é hétero, né? Então essa figura, claro que eu estou trazendo uma figura do mundo moderno, mas só para mostrar o quanto que a gente ainda tem preso na maneira de fazermos a coisa, esses condicionantes. Eu me lembro quando eu estava dando aula uma vez, eu pensei assim, gente, pensa aí um homem padrão e não me fala nada aí. Pensa aí, homem padrão. Aí todo mundo ficou calado na sala de aula e eu fiz assim, quantos de vocês pensaram homem branco? A maioria levantou a mão. Quantos de vocês pensaram esse homem hétero? Manteve-se a maioria. Quantos de vocês pensaram esse homem pelo menos acima dos 30 anos? Manteve-se a maioria. Então, a gente já tem um imaginário social de que a representação desse tipo padrão, esse tipo padrão é homem, é masculino, é hétero, e tem todas essas características que acabamos de ver, né, de relatar e construir. No caso de um representante negro, ou mulher, ou gay, nós estamos trazendo uma minoria simbólica, como eu falei, né, para dentro dessa realidade, que é a realidade, no caso, para a gente aqui, de histórias em quadrinhos. Né? Alguma dúvida? Fazer igual Não, a sala de aula. então, eu acho esse tema, assim, para a gente discutir isso dentro das escolas, você como professor, e a gente também trazer isso para dentro de um museu que também trabalha com representatividade, né? Porque no Uhum. momento que nós elegemos acervos que representam uma sociedade, teoricamente, todo mundo, né? Nunca estaremos representando todos, vai estar sempre ali lacunas, né? E daí por Sim. isso a importância de sempre nós estarmos trazendo essas reflexões para dentro dos museus, né? No ano passado, quando você esteve lá, você viu os alunos nessa discussão e sentindo justamente a falta dessa discussão nas escolas, descobrindo novos elementos e encantados, porque ao redor deles, eles na verdade já vivenciam isso, só falta realmente essa reflexão. E dentro dos nossos espaços, a abertura para que aquilo seja posto, porque nem sempre os nossos acervos contemplam, né, esses elementos materiais, mas a gente pode eventualmente fazer isso com eventos, com exposições, com essas ações educativas, essas reflexões que eu acho assim maravilhosas. Sim. E, no caso, para nós, que estamos trabalhando com história em quadrinho, e com museu, especificamente, né, essa representatividade ela é muito importante, porque, primeiro, ela parte de uma ideia de reconhecimento. Os indivíduos que estão se vendo representados, sejam mulheres, negros, gays, seja lá o que for, eles se veem reconhecidos, né? Eles se veem fazendo parte daquele todo. E aí, quando o museu traz elementos de diversidades totais, o máximo possíveis, ele está inserindo os indivíduos naquela realidade, porque até então as pessoas têm uma concepção de museu como se os espaços de museu, os espaços de cultura, eles fossem espaços necessariamente elitistas. E quando eu digo elitista, eu não estou falando só de dinheiro, né? Eu estou falando de dinheiro, de um arcabouço intelectual. As pessoas acham que frequentar um museu, elas têm que necessariamente ter uma grande
quantidade de informação, ter um Isso estudo mesmo. elaborado, né? E quando, na verdade, isso não é verdade, né? Para poder você frequentar um museu, você tem que ir ao museu. Não Com precisa... certeza. Hoje em dia, até os acessos ao museu já estão respeitando a mobilidade e tudo. Então, primeiro, a representatividade ela é esse reconhecimento dos indivíduos fazerem parte daquela realidade. E depois a representatividade ela é empoderamento. Porque se você se reconhece dentro daquele espaço que outrora era majoritariamente por uma figura de um padrão, da qual você não fazia parte, né? O padrão era homem branco, uma mulher negra não faria parte. Então, na representatividade, reconhecer isso, perceber isso, ter esse vínculo, é um ganho fantástico. Né? Primeiro que é um ganho individual, é um ganho de grupo. Né? É... E segundo, porque nós estamos desconstruindo a imagem que foi construída dessas populações. Quando eu falo isso, desconstruindo uma imagem construída, a gente tem que lembrar que não só o Brasil, como os Estados Unidos, a origem dessas histórias em quadrinhos, eles têm, esses dois logradouros geográficos, eles têm por fundante nas suas populações e nos seus conflitos raciais a escravidão. A escravidão é tão fundante nessas realidades que muita gente já correlaciona uma população negra como escrava ou escravizada. Né? Não lembra que há toda uma história anterior a esse processo de cativeiro. Né? E aí a gente vai desconstruir essa imagem que já é feita de subalternidade das populações negras, né? Através de diversos instrumentos, e aí entrariam as representações na mídia, no cinema, na televisão, na história em E quadrinhos. todos esses são elementos visuais, né, que na história são elementos representativos, inclusive dessa história do passado, né, que vem contaminando também. Como você fala, o livro didático, né, todo um processo educacional que a gente vê nos livros, por exemplo, né. Quem tem um envolvimento maior com as histórias em quadrinho, como você, que eu vi, eu tive o prazer de ver, né, alguns elementos mais comuns quando eu vi tua apresentação. E me aproximei mais quando eu vi seu blog. E eu aconselho aí para o pessoal, viu, gente? Vão lá visitar o blog do professor Sávio Roski, porque sobre história em quadrinhos assim, é perfeito. Seus textos, né? Essa historiografia que você faz de muitos personagens e essa interligação com os estudos sociais mesmo. É fantástico, né? Essa forma de você analisar o contexto social, o período que você está estudando, a inserção, quando eles não estão fora da história, quando eles entram, como é que eles são representados, de que forma eles são representados, a valorização, né, dessa população, como até a gente chegar como hoje nós estamos assim, orgulhosos de ser negros, né? Será que sempre foi assim? Na verdade, foi pelo contrário, né? Nós tivemos todo um processo de construção de imagens e de memórias que foi sempre pejorativo. Primeiro, por conta do processo de escravização. E aí, esse daí ele é tão pertinente a gente voltar a essas questões que hoje nós estamos passando por processos políticos, de discursos ideológicos, de negação a esse passado. Acabamos de ter um processo agora com um representante da Fundação Palmares, né, o que está chefiando a Fundação Palmares, que fez uma tentativa de desconstrução de uma imagem desse passado já historiografado, já trabalhado pelos historiadores. Né? Primeiro, a ideia de que o escravo escravizava a si mesmo, ou melhor, o negro escravizava o próprio negro e por isso a escravidão é fruto dessa realidade. Isso é um engodo, é uma mentira, isso é um equívoco. Não que não tivesse escravização na África antes do processo de colonização e de ocupação, né, dos territórios americanos. Mas, na verdade, o que se tinha era uma escravização muito mais próxima do que a Grécia viveu, do que Roma, quer dizer, Roma nem tanto, né? Mas a Grécia viveu e outros universos da Europa viveram. E nem por isso ninguém fica dizendo assim, o branco escravizava ele mesmo. E escravizava. Se você pega o grego está fazendo isso. Né? Está escravizando seu próprio universo cultural ali. É um outro processo. É uma escravização para substituir a mortandade. É uma escravização fruto de batalhas
que davam errado para aquele perdedor, e que aquele perdedor poderia perder a vida, poderia ter sua vida ceifada, e que havia uma espécie de contrato entre os indivíduos, um contrato simbólico, de que aquele indivíduo acabou de perder a sua identidade cultural. Então, o escravo, dentro desses territórios e dentro do território africano, das culturas africanas, ele não era uma mercadoria. Ele era um indivíduo que, por conta da guerra, perdeu o seu extrato cultural e ele agora faz parte da família e do universo cultural do vitorioso. Então, na verdade, o escravo não é um pertence, o escravo não é uma mercadoria, o escravo não é um instrumento. O escravo é um indivíduo que, no processo de guerra, perdeu a sua identidade, perdeu a sua cultura, perdeu a sua nação. E aí a gente já tem que lembrar desse significado para poder desconstruir a conversa fiada de que os negros escravizaram a eles próprios. Não foi dessa maneira que aconteceu. A outra é a ideia de que, quando a gente pega no século XVII, Zumbi e Dandara, lá no Quilombo de Palmares, tinham escravos. Eu acabei de mostrar que existem duas categorias de escravização. Uma escravização que a gente pode chamar de doméstica familiar, e uma escravização que é mercantilista, que é a que vai criar o processo que a gente tem de ocupação das Américas. Então, eu já estou mostrando que tem duas maneiras de ser escravo. Né? E aí, quando você pega Zumbi e Dandara lá no Quilombo de Palmares, o que você está vendo naquela realidade do Quilombo de Palmares não é o processo de escravidão conhecido no restante das Américas. O que você vai ver lá naquela região é um processo de escravidão bem diferenciado. Então, tudo isso é necessário a gente entender para a gente entender como foi criado a imagem negativa da negritude. Né? Nós temos Padre Antônio Vieira lá, falando, justificando a escravidão nos seus sermões. Né? Nós temos Manuel Ribeiro da Rocha, que ele tem um livro chamado O Etíope Resgatado, Empenhado, Sustentado e Corrigido, né? De 1758. Nós temos o Carlo Tuné, que ele vai ter um livro chamado Manual do Agricultor Brasileiro, de 1839, ou seja, são um monte de livros que vão construir a imagem do negro e do escravizado. E ainda construindo a imagem de lá na África eles eram selvagens, lá na África eles já eram agressivos. Então são autores que construíram narrativas que muita gente ainda abraça até hoje, de subvalorização de uma população negra. Hoje nós passamos por um processo inverso com a nossa realidade. O que é que nós temos hoje? Nós temos no Brasil, principalmente, a Lei 10.639, que não só valoriza a história da África e traz a história da África para a nossa realidade brasileira, como ela inicia um processo pedagógico de luta antirracista. Né? Esse processo pedagógico de luta antirracista você vai encontrar em diversos autores, não só aqui no Brasil, né, fora, Angela Davis, a Bell Hooks, trabalhando com interseções, Kabengele Munanga, aqui no Brasil, é um professor importante para essa batalha antirracista, Abdias Nascimento, que deixou para a gente uma herança fantástica, a minha querida colega, a maravilhosa Carla Cotirene, que também tem trabalhado com essa questão de raça e gênero. Então, nós já temos todo esse universo, né, prévio para entender que há uma necessidade de transformação dessa imagem que foi paulatinamente construída como negativa. Né? E aí nós vamos ter quadrinhos com isso. Nós vamos ter Tintin no Congo, que foi um quadrinho belga, mas foi lançado na França, num jornal católico, no período da década dos anos 20 e 30, né, aproximadamente, que vai contar, dentro desse quadrinho, o Tintin, um jornalista, vai contar o que era o negro africano, a partir de filtros específicos que ele vai ter, de narrativas de viajantes, de missionários, né, de militares. Agora você imagine, um bando de viajante, missionário e militar, ocupando a região do Congo, num processo de neocolonização. Qual é a imagem que eles vão ter dos congoleses? Qual é a imagem que o Hergé, na hora que vai construir a sua história em quadrinho, vai ter? É uma imagem negativa. É uma imagem ridícula. Né? É uma imagem deturpada. Estereotipada através do filtro, uma espécie de lente que o europeu colonizador tem. Ele precisa justificar a colonização. Então ele vai inferiorizar, ele vai infantilizar, ele vai transformar aquelas populações do Congo em populações incivilizadas, para poder justificar. Primitivas, né? Oi? E primitivas, né? Primitivas. É nesse período do século, final do 19, início do 20, que as pessoas vão ter esse discurso do que é primitivo e do que é civilizado. Né? Quando, na verdade, se a gente para pensar,
um dono de rede de mercado que está com seus tratores invadindo o território dos índios, quem é o civilizado e quem é o bárbaro nessa circunstância? Né? Acabamos de ouvir um processo agora, justamente envolvendo um dono de uma rede de mercados, enfim, dessas coisas, que ele estava indignado e o nosso presidente acatou a indignação dele, porque nesse processo de ocupação do território encontraram vestígios de populações indígenas antigas. Inclusive, eu vou falar disso, posso fazer um merchan, né, aqui de live. Né? No próximo domingo agora eu farei uma live sobre esses seres humanos antes de nós, né? Que ocuparam caverna, que ocuparam o território brasileiro. Né? E aí eu vou falar exatamente desse ponto. Mas esse ponto é interessante a gente pensar, porque de onde vem a construção de quem é civilizado e quem é incivilizado? Né? De um país que está ocupando o outro, e aí a gente vai ter que lembrar que teve os lundas, a população dos lundas que enfrentaram os holandeses, os belgas. Teve os choques que enfrentaram os belgas, ou seja, diversas populações de congoleses que foram contra a ocupação do Congo. Mas se você pega qualquer registro do Congo, inclusive Tintim no Congo, basta ler a história em quadrinho Tintim no Congo, que saiu aqui no Brasil por muito tempo com o nome de Tintim na África, que você vai ver uma imagem do negro africano de infantil, bobo, ignorante, selvagem, como você falou, incivilizado, e que em nada descreve o que foi o processo, inclusive, da própria neocolonização desses lugares. Quais foram as 3 coisas que os belgas mais levaram e que elas estão presentes no quadrinho do Tintim? O Estado, enquanto instrumento de civilização, né? A Igreja, enquanto instrumento ideológico civilizatório, e algumas instituições como escolas, hospitais. Olha como tudo é feito para negar o conhecimento do outro. Se eu coloco escola, eu digo que naquele lugar não tinha escola. Se eu levo a medicina, eu digo que aquele lugar não tinha médico, que o curandeiro não é médico. Olha como eu já estou fazendo uma hierarquia, e essa hierarquia ela é racial. Não tem como não dizer que ela é racial. Porque ela está partindo de pressupostos de que aqueles indivíduos específicos, eles não têm elaboração intelectual para conquistar aquilo. E aí você vai ver em Tintim e em outros personagens de quadrinhos essas características. Basta pegar o quadrinho do Tintim, folhear, e você vai ver um negro que é uma figura totalmente empretecida na tinta, com os lábios grossos em vermelho. Exatamente o tal sorriso banânia que Frantz Fanon falou no livro dele, Pele Negra, Máscaras Brancas. Frantz Fanon, filósofo daqui das Américas, negro, ele vai falar sobre essa construção da imagem do negro no livro dele. Né? E a construção da imagem do negro enquanto ridículo, enquanto abobalhado. E essa construção, ela vai ser mantida em quadrinhos, como, por exemplo, aqui no Brasil, a gente teve diversas obras em quadrinhos, Gibi, em 1907, Lamparina, em 1924, Reco, Reco, Bolão e Azeitona, que são 3 personagens, e você já sabe quem é a personagem negra, né? É a Azeitona. Reco, Reco, Bolão e Azeitona, né? Do Luiz Sá, em 1930. Então você está vendo todos esses personagens. Qualquer pesquisa que alguém faça aí no Google vai mostrar que esses personagens têm as mesmas características, que é uma figura negra, idiotizada, com pele bem escura e os lábios grosseiros, avermelhados. Quase uma pantomima de um palhaço. Né? E aí, essa imagem do negro representada nesses quadrinhos, principalmente quadrinhos tidos por quadrinhos de humor e quadrinhos para criança, vai ser uma imagem perversa, negativa, ridicularizante. Agora imagine uma criança negra pegando um quadrinho do Tintim, lendo e vendo que os personagens brancos são heróicos, são honrados, são inteligentes e que os personagens negros são ridículos. Como é que essa criança vai absorver? Né? Em termos de representação, ela não vai querer jamais ser aquele personagem, né? Ela, na verdade, ela se reconhece fenotipicamente, porque ela vai ver as características do que ela tem naquilo, mas ela não se reconhece enquanto estrutura. Aquela estrutura que está apresentada para ela é subalterna, é ridícula, é boba. E aí imagine para a autoestima dessa criança como é que fica. Faz até, como fala, né, ter vergonha de si mesmo, né? Vergonha de si.
vai ver o seu cabelo tratado como ridículo, então vai ver o alinhamento do cabelo, uma saída do ridículo. Vai ver a cor da pele como ridícula, então vai ver o embranquecimento como menos ridículo. Então vai passar por esse processo de que se aquilo ali representa o ridículo, quanto menos elementos daquilo eu tiver, melhor. Né? Então nós estamos construindo uma imagem, na verdade, bastante negativa. E mesmo quadrinhos como Tarzan, que não faz um negro com aquelas características exageradas, estereotipadas, mesmo um quadrinho como Tarzan, ele inferioriza pela cultura. Ele vai dizer que um homem branco, que é o Tarzan, sozinho, desnudo, ele tem mais potencialidade de enfrentar o meio africano que o próprio africano, que já é autóctone dali, que já é nascido naquele lugar. Né? E aí Tarzan, que é na verdade Tarzan nasce como romance, o Edgar Rice Burroughs, ele constrói um romance em 1912, esse romance ganha destaque nos meios, porque temos de lembrar que naquele processo do final do século XIX e início do XX, a gente está passando por estudos de racialistas. Nasce a antropologia, nasce a etnologia, e eles estão estudando o que são os indivíduos pelas raças, e montando uma espécie de hierarquia das raças. Né? Lembremos Nina Rodrigues, né? Lembremos Lombroso, que foram estudiosos que tinham, no pressuposto das suas análises, a ideia de raça. As raças nos fariam diferentes essencialmente. Né? E aí isso é um grande perigo, que é fruto desse período. Em 1929, os quadrinhos resolveram pegar o livro do Tarzan e transformar a história em quadrinho. E aí pegam esse livro do Tarzan, transformam a história em quadrinho e ele vira um sucesso. Ele não era um sucesso enquanto livro ainda, pelo menos não o sucesso que a gente vê ocorrer com as histórias em quadrinho. E aí Tarzan é essa figura que todo mundo lembra. Falou de África até, as pessoas vão lembrar, na verdade, de uma imagem do Tarzan. E como é a África em Tarzan? A África em Tarzan é cheia de tribo. Como é que as pessoas pensam a África, às vezes, até hoje? Tribos. Né? A África de Tarzan é cheia de animais selvagens. E as pessoas têm a imagem da África de animais selvagens. Né? A África de Tarzan não tem cidades. A África de Tarzan tem um monte de categorias que quase que deixam a África presa ao que ela era desde o século XVI, XVII. Então, é curioso que muita gente aprende, por exemplo, sobre a África a partir desse imaginário construído desde lá de Tarzan. E não é imaginário só de Tarzan, não. O Livro da Selva, do Rudyard Kipling, que ele fala, que todo mundo conhece como Mowgli, mas o nome do livro originário é o Livro da Selva, de 1893. Né? É uma herança que nós vamos ter de todo um universo hierarquizado entre as raças, justamente do período. A gente tem que lembrar que, antes disso, a separação entre os indivíduos era religiosa. Né? Era a religião que justificava a escravidão. Foram os saberes religiosos, inclusive que até recentemente existem indivíduos que, principalmente atrelados a um saber religioso, abraçam esses discursos, por exemplo, de que os africanos são amaldiçoados porque em dado momento, depois do grande... esqueci o nome agora do processo de que a Terra foi tomada por água, dilúvio. O dilúvio. Dilúvio. Depois do grande dilúvio, a ocupação de Noé das terras fez com que um dos filhos de Noé, por ter ofendido o pai, Cã, o nome desse filho, ele teria herdado a África. E ele, por ser amaldiçoado, Cã, um amaldiçoado, seria o herói primeiro dos africanos. E por conta disso, a escravização que os padres católicos tinham para justificar o negro ser escravizado na África era de que eles tinham uma marca de pele, uma marca de cor, a cor escura, que justificava eles serem amaldiçoados. E aí você vai ter primeiro a herança religiosa dessa segregação. Quando a religião perde poder e vem a ciência, como a gente está vendo, que eu acabei de citar esses autores, a gente vai ter a ideia do estado de natureza do contrato social em outros indivíduos. A gente vai ter Thomas Hobbes dizendo que o homem nasce mal, naquele livro dele, o Leviatã, 1651. O homem nasce mal, o homem não presta, e por isso ele precisa fazer o contrato social para viver em harmonia. Enquanto Jean-Jacques Rousseau vai dizer o contrário. O homem nasce bom, o homem é benévolo, é solidário, mas a sociedade o corrompe enquanto estrutura. No outro livro, no livro dele, que eu não me lembro o nome agora, Discurso da Origem, não sei o quê, uma coisinha assim.
Então, esses dois indivíduos já estão pensando a origem do ser humano, né? E aí, quando eles pensam a origem do ser humano, e Charles Darwin, outro pensador, outro autor, vai dizer, não, gente, vocês estão tudo equivocado, a origem é biológica, a origem é material, é física. Lá no livro dele, A Origem das Espécies, em 1859, ele vai dizer o seguinte, essa origem, essa descendência do homem, esse homem originário, ele era selvagem, ele vai ter o contrato através de um processo de transformação evolutivo. Esses caras, eles vão servir de pressuposto para racistas construírem a ideia de que existem diferenças entre as raças, essas diferenças estão atreladas tanto à cultura quanto à própria características das raças, né? E aí a gente vai ter todo aquele processo que o Brasil teve durante as primeiras décadas do século XX, do racialismo. E aí é fácil você ver esses quadrinhos todos com essas figuras negativas, essa imagem ruim sobre esses personagens negros dentro da história em quadrinho. Não só negros, né? Basta dar uma folheada em histórias em quadrinhos e ver séries de TV ou filmes da década de 30, 40, 50, que você vai ver que os chineses e japoneses são tratados de forma ridícula, né? Todo mundo lembra os chineses e japoneses com aqueles dentes assim e óculos, né? Aquela imagem do ridículo, né? Muito estereotipado. Acho que até hoje, né? Ainda até hoje muita persiste um gente pouco. tem essas imagens assim. Fora o próprio blackface, né? Que é o blackface, é o ator branco. A gente teve até uma novela da Globo que fez isso. Escolher um ator branco para pintar ele, escurecer ele, para ele interpretar um personagem negro. A Cabana do Pai Tomás. Quando a rede, não sei se foi a Globo, a Tupi, eu não me lembro agora, fez a exibição da novela, tinha um ator que eles já tinham como grande celebridade, e na hora de escolher o ator que vai protagonizar a Cabana do Pai Tomás, uma história de ficção estadunidense sobre um protagonista negro, né? A novela escolheu um ator branco e pintou o ator de negro, né? Para poder não ter que contratar um ator negro. Quer dizer, você vai dizer que não existia um ator negro? É um absurdo um argumento desse, né? Então, essas pequenas vitórias, toda vez que a gente vê uma pequena vitória ocorrendo dentro dessa realidade que envolve essas questões de raça no Brasil, essas pequenas vitórias elas são muito importantes porque elas nos trazem as possibilidades de transformação, né? Só através de pequenas vitórias ao longo do tempo nós vamos ver a questão da transformação. Basta a gente pensar o atleta Jesse Owens, que nos Jogos Olímpicos de 1936, os Jogos Olímpicos acontecendo na Alemanha, a Alemanha já tomada pelo partido nazista, autoritário, de extrema-direita, partido esse eleito, né, pelo povo nazista. Povo nazista esse que ganhou um bombardeio de informações para odiar judeus, odiar outras nações, né? Nesse cenário de autoritarismo, de racismo, de homofobia, de machismo, um esportista, um atleta negro, ganhou a medalha de ouro na corrida, né, nesses Jogos Olímpicos de 1936, e teve que receber do próprio Adolf Hitler a medalha, né, no pódio de primeiro lugar. Então, essas pequenas vitórias elas são de grande importância né? Mas talvez uma pequena vitória que, para mim, na época que eu estava pesquisando quadrinho, ela foi... eu estou falando demais, não, né? Tá ótimo. Tá ótimo. Eu vou atropelando. Para mim, uma das pequenas vitórias que foi muito importante e que foi trabalhando com quadrinhos que eu encontrei ela e que eu fiquei fascinado, esse elemento chegou a fazer parte... a Karina Silva falando do Sítio do Pica-Pau Amarelo, exatamente o Sítio do Pica-Pau Amarelo, do período dos anos 20 e 30, das narrativas desse menino... Ah, meu Deus, como é? O nome do autor? Do sítio? Me veio Gilberto Freire na cabeça, mas é outro racista. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo, o autor? Como é o nome dele? Gente, lembra aí, vocês que estão assistindo? Gente, por favor, fala aí o nome do autor do Sítio do Pica-Pau Amarelo que a gente esqueceu. Esquecemos, né? Mas como Karina fala, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Como Karina Monteiro falou Lobato. aí, né? É uma herança narrativa que tem, e Gilberto Freire vai ter isso naquela coisa lá das raças,
aqui no Brasil as raças se igualaram de forma natural porra, não teve nada disso. Não foi tão leve assim, não foi tão bonita assim. Acho que até hoje nós não temos as raças igualadas, né? Até hoje nós não É, temos, basta ver não tô. os crimes que acontecem e a quantidade de jovens negros que são mortos em periferia por conta do próprio crime organizado e o próprio processo de crime organizado. Mas voltemos. Quando eu estava trabalhando com quadrinhos, uma das figuras que eu olhei assim, eu fiz, caramba, eu nunca tinha ouvido falar nisso. Que negócio inusitado, inovador. Foi um autor, um Sávio, jornalista. Oi. você viu, o pessoal tá aí todo mundo falando Monteiro Lobato, Todo Monteiro mundo agora. Lobato, Monteiro Monteiro Lobato. Lobato, depois que eu já falei. Mentira, mas é porque tem um atrasozinho, eu acho, no É, pessoal. Mas obrigado por terem ajudado. Tá vendo que nós estamos fazendo um bate-papo aqui com todo mundo participando? Que coisa maravilhosa. graças a Deus. Todo mundo se ajudando. Mas, todo mundo me ajudando. Mas, pesquisando quadrinho, uma das figuras que eu encontrei, que eu disse que eu tomei um susto, foi esse jornalista chamado Henry Crowell Evans. O Crowell, ou Evans, né, de acordo com quem queira chamar, né, ele vai... ele é um jornalista, homem livre, 1944. Ele vai participar de um jornal que é o Philadelphia Records, no estado da Filadélfia, nos Estados Unidos. E ele vai falar, nesse jornal, sobre como homens negros foram excluídos, quando eles retornaram da Segunda Guerra Mundial, como eles foram excluídos da memória. Quando você pensa em Segunda Guerra Mundial, filme sobre a Segunda Guerra Mundial, livro sobre a Segunda Guerra Mundial, quantos homens negros você vê? Quantos homens Pouquinho. negros estão participando da Segunda Guerra Mundial? Na verdade, eles participaram em grande número, só que houve uma exclusão dessas figuras pelo próprio exército, pelas próprias forças armadas estadunidenses, pelo próprio governo estadunidense, né? De excluir essas figuras negras que participaram da guerra, venceram a guerra. Inclusive, teve uma tropa, eu não vou falar hoje, vou seduzir o pessoal, eu só vou falar dessa É. tropa amanhã, que é uma Inclusive, tropa pode dar uma pescadinha lá no blog, que tem lá uma pesquisa dá uma ótima no pescadinha, blog. dá uma pescadinha no blog. Uma tropa que participou da Segunda Guerra Mundial, toda feita só de homens negros, e que eles eram usados como uma espécie de bucha de canhão, no tipo assim, aquela guerra a gente sabe que vai perder, aquela batalha, bota esses caras nessa batalha porque eles vão morrer. E para azar desses indivíduos racistas, essa tropa venceu todas as batalhas. Voltou vitoriosa da Segunda Guerra Mundial e nunca ganhou medalha, não subiu de patente, então não teve nada disso, né? Mas eu só vou falar amanhã disso, estejam aqui amanhã às 17 horas. Né? Mas Verdade. O Evans, ele começa a escrever no jornal da Filadélfia, no Philadelphia Record, sobre esses personagens que ficaram excluídos na Segunda Guerra Mundial. Né? E aí, ele, o único colunista do jornal negro, o que é que vai acontecer com ele? Sofrer ameaça. Né? E aí eles vão... Olha, Alessandra. Beijo, Alessandra. Ele vai sofrer ameaças. Óbvio que a gente sabe por que ele está sofrendo ameaças. Um homem negro falando de negros, né? Ao Anderson também nos citando sobre o exército alemão, tentando convencer os soldados negros, exatamente jogando bilhetes, passavam de avião e jogavam bilhetes para tentar convencer os negros a não participar. Agora veja, olha quem estava tentando convencer os negros, os racistas alemães, né, que buscavam a supremacia de uma raça ariana. É um negócio surreal. Maluquice. É. E aí esse jornalista, o Evans, ele participou, ele é se não me engano, até um dos fundadores da Associação Nacional para o Progresso de Pessoas Negras. Ou melhor, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor. Né? A tradução ao pé da letra dessa associação. Ele monta essa associação para lutar pelos negros e sua representação nas mídias, no jornal, e seja lá onde for, negros que são autores de literatura, e por aí vai. E aí, isso desde 44, ele já estava fazendo isso, né, quando ele participou do jornal. Em 1947, ele lança uma editora, ele se junta com outros autores negros, e ele lança uma editora chamada Al Negro Comics Publication. E essa editora lança a única, primeira e grande revista em quadrinhos, chamada Al Negro Comics, com 48 páginas só de personagens negros. É um detetive negro, tem um personagem que é o Ace Harley, que é um detetive negro, igual ao personagem de detetive, de histórias de detetive, com a única diferença dele ser um homem negro. Né? Vai ter dois personagens infantis chamados The Little Jill Diaries, que são
um anjinho e uma sereia. É legal porque hoje em dia o pessoal estava com aquela conversa de que a Ariel, a pequena sereia, não podia ser uma mulher negra. Ai, por que mulheres negras nunca fossem sereias? Em 1947, nesse quadrinho chamado Al Negro Comics, uma das personagens é uma sereia negra. É uma menina negra sereia. Então, essa conversa fiada de que não poderia Já. ser, já temos sereia negra, né? Tá lá no All Negro Comics, que o Evans lançou em 1947. Ele lançou também um Tarzanide. Tarzanide é como a gente chama todos os personagens que parecem com Tarzan. A gente sabe que tem uma porrada de personagem que parece o Tarzan, né? E aí, ou mulheres que parecem Tarzan, né? Você pega um monte de Xena, não sei o que, os Cambá 4, você vai ver que tem essa proximidade com o Tarzan, que é o quê? É um indivíduo branco que vai na floresta salvar os pretos africanos da desgraça que eles vivem lá. Na desgraça, no imaginário desses autores. Então, o que a gente vai ter no quadrinho do Evans é um personagem chamado Lion Man, que é uma espécie de Tarzan negro, que sai dos Estados Unidos e vai para uma região que ele chama de Costa do Ouro. A gente tem que lembrar que o quadrinho é de 1947. E a região que ganha o nome de Costa do Ouro, porque lá tinha a mineração do ouro, a extração de ouro pelo processo de neocolonização, só vai ganhar o nome de Gana, o país Gana, só vai ganhar esse nome Gana em 1957. Então, depois do processo de expulsão desses colonizadores. A gente tem que lembrar que, enquanto esse quadrinho está sendo lançado, lá na África, diversos países ainda estão em processo de independência, né? Expulsando seus colonizadores. Outros só foram expulsar colonizadores agora, em 2000 e pouco. Né? Tiveram países que tiveram, de fato, a expulsão desse processo de colonização. O Lion Man, curiosamente, é um negro estadunidense que vai ensinar para os negros africanos o que é civilização. Então, mesmo que ele tenha a melhor das boas vontades de representatividade, ainda assim, ele hierarquiza a civilização. Ele tem um parceiro, Mirim, que nem o Batman tem o Robin, o parceiro Mirim se chama Zulu. Olha que coisa curiosa, né? Que é um garoto atrapalhado, né? Enfim. O Evans morre. Na verdade, essa revista só sai em uma edição, né? Lá em 1947, não sai edição de mais nenhuma. Não por falta de venda, que ela vendeu até bastante, mas provavelmente, aí eu teria que ainda pesquisar bastante, porque muito pouco vestígios foram encontrados, mas provavelmente, eu boto isso no meu trabalho, por conta dos processos de licenciosidade da revista. O que eu estou querendo dizer com isso? A gente tem que lembrar que mesmo que homens negros façam uma história em quadrinho feita por autores negros, com personagens negros para crianças negras, a gente tem que lembrar que o mercado ainda é branco. O distribuidor é branco, o dono da banca de revista é branco. Então houve muito mecanismo de entrave, de atrapalhar que essa revista tivesse uma saída, né? E aí acabou que ela não deu seguimento. Mas o Evans morre em 1971 e a própria NAACP, ou seja, a Associação Nacional para o Progresso de Pessoas de Cor, ela lança uma bolsa de estudos que existe até hoje, né? Pessoas que querem estudar no exterior podem procurar essa associação e vai ter uma bolsa de estudos chamada Bolsa de Estudos Orrin Crowell Evans, que é a bolsa de estudo dele, baseada nele pela luta que ele teve pela valorização das figuras dos homens negros. Legal. Né? Com as histórias em quadrinho. Então, nosso primeiro grande editor negro de história em quadrinho ainda patrono, se a gente pode chamar assim, né, de uma bolsa de valores, uma bolsa de estudos. Uma bolsa de estudo. Tinha que ser bolsa de valor, mas uma bolsa de estudo da Associação Nacional de Progresso para Pessoas de Cor, né, lá nos Estados Unidos, que existe até hoje, essa associação. Né? Claro que eu estou traduzindo o nome é outro em inglês, mas esse processo já abriu uma visão para esses autores de que existia possibilidades de figuras, personagens negros na história em quadrinhos. Eu estou falando até de autores brancos. Não é à toa que em 1954, a editora chamada Timely, que vai dar nome depois à editora Marvel, é a Marvel antes de falir, que a Marvel ela foi Timely Comics, aí ela faliu, ela virou Atlas Comics, faliu de novo, e aí ela vira Marvel na década de 60. Então imagine, quando vocês falirem de qualquer empreendimento, lutem, continuem lutando, porque uma hora dá certo, depois vira uma grande empresa lançando filme, viu? Olha o Fábio aí.
Enfim, e aí Ah, em 1954, essa editora Time, ela lança um quadrinho chamado Waku, Prince of Bantu, ou seja, Waku, o príncipe dos Bantu, né? Curiosamente, Bantus existem, ou Bantu, né? Dependendo de como você queira expressar. Bantu não é meramente uma etnia, não é uma questão de familiar, não é um país, nenhuma população. Bantu para a gente seria como a gente fala grego. Quando você fala grego, você está dando um conjunto de pessoas a qual você está dando o nome de grego. Não é ainda uma nação Grécia na antiguidade, né? Você está chamando o espartano de grego, o dório de grego, o ateniense de grego, né? São culturas diferentes e que elas todas compartilham familiaridades em comum, como elementos culturais e língua, né? E aí Banto é exatamente isso. São indivíduos de diversos grupos étnicos diferentes, de regiões subsaarianas, e que eles dividem a língua em comum, eles dividem elementos culturais. Então, esse quadrinho, o Aku, Prince of Bantu, vai falar dessa categoria de indivíduos que existiu de verdade. Né? Bantu, ou Bantu, inclusive, significa, tem uma tradução maravilhosa na sua língua de origem. Bantu significa pessoa humana. É todo gente, indivíduo que que é lindo. humano. Então, Então, gente, o eu Bantu sou banto. é porque a própria categoria ele via outros indivíduos como banto, né? É, É óbvio que aí vai entrar outras questões, vai envolver culturas, espaço geográfico, por aí vai, né? Mas esses chamados indivíduos da humanidade são representados nesse quadrinho de 1954, né? E aí a gente já está vendo que há uma imagem sobre a África que a gente precisa sempre desconstruir. Primeiro a imagem da África, tanto a imagem da África como um inferno, ela não é um inferno, quanto a imagem da África como um Éden. Ela também não é um paraíso. Se a gente não humanizar as imagens que são construídas da África, como é construída a imagem de qualquer outra civilização, né? A gente não tem uma igualdade de tratamento junto com outras realidades. ô, professor, e falar de história, pegar o público jovem através. E a história da África, que aparentemente é um conteúdo assim tão imenso, porque a África ela é tão grande, é uma história tão densa, e você pegar a partir da história em quadrinho que o público jovem, juvenil, gosta, e mergulhar nesse universo, você contando pra gente. É uma viagem tão maravilhosa. Você imagina isso na sala de aula, o prazer que é, né? Eu tô falando isso, gente, porque o nosso tempo tá quase acabando. E a É, gente tem mais mas 2 dias. né? é, E eu fico feliz de ver, assim, eu queria voltar para a escola, gente, para poder ter aulas maravilhosas um ano inteiro, assim, com um professor desse. Porque os estudos, eles realmente mudaram muito. Hoje em dia, hoje, depois, né, claro, dessa lei 10.639, você tem acesso a conteúdos que a gente não tinha. Óbvio que a universidade me possibilitou isso, mas você, desde a juventude, mudar essa visão, porque isso é desconstrução. E você saber que essas novas gerações, elas têm a possibilidade de ter um pensamento diferente, isso é fantástico, porque a gente só vai mudar a sociedade a partir do momento que a gente muda a mentalidade. E mentalidade é algo que não é fácil ser mudada, porque ela leva anos para ser, né? Para se mudar. Daí por isso que a gente sofre tanto esses anos todos. Muda-se a lei, mas tem gerações de pessoas do passado que não mudaram a mentalidade, que tem sensibilidade, né? Quem está próximo, quem se põe no lugar, quem tem que tem afetividade por aquilo, muda. Mas quem não tem proximidade, quem não se coloca no lugar do outro, não vai mudar, ou demora-se muito para mudar. Daí o nosso E, compromisso, né? Enquanto instituição museológica, enquanto você, e é professor, nós que pedagógico. somos multiplicadores, de batalhar, e eu, assim, fico felicíssima de ver o seu trabalho, a inovação do seu trabalho, assim, de ser vanguarda mesmo, de pegar um tema que é tão juvenil, transformar ele na academia, e trazer ele para a academia, voltar para a sala de aula, que nem sempre, todos os professores, nem todos fazem esse caminho inverso, né, de se disponibilizar a falar.
para criança, como você fez lá no museu, fazer trabalho educativo, fazer trabalho de pintura, montar uma exposição como a gente montou ano passado, e a exposição agora está no Parque Histórico Castro Alves, e daqui a pouco está viajando aí lá para outros museus, sabe? Professor, eu fico tão agradecida dessa aula, e as pessoas estão aí também, com certeza, Ganha até uma todo mundo elogiando e agradecido também, muqueca ali de Salbara. Eu vou querer essa muqueca de Salbara, hein? né? E aí, que bom. Amanhã temos de novo, né? Pessoal que está aí assistindo, amanhã a gente vai ter de novo isso daqui, no mesmo horário, 17 horas. Eu vou dar continuidade ao que eu falei, né? Junto com Renata. Renata vai ser minha coleguinha, né? Aqui. Ou seria a Etienne? Eu nem sei. Como é que tá a Etienne? Amanhã nós estamos numa live mista, sabe? Porque a gente está revezando. Amanhã tem Etienne Bozeta, museóloga lá, coordenadora do Museu do Knauf, vai estar Mas fazendo. manda um E é beijo. é desse universo seu aí também. Ela é cosplay, né? É, E é fã aí também, como você. pois E é. Mas aí amanhã a gente damos está revezando. continuidade. Pronto. Aí amanhã damos continuidade a isso. Eu prometo que amanhã já começa no final dos anos 50. Todo mundo deve estar com um monte de curiosidade aí para falar do Pantera Negra, da Tempestade e por aí vai. Tudo isso vai ser amanhã. Aguenta aí que amanhã a gente vai falar de tudo isso. Aconselho também o pessoal a pesquisar e dar uma olhada no seu blog, professor. Fale Sim, aí o seu blog. saviorois.wordpress.com. É o blog. Se botar Sávio Rois no Google, acho que ele aparece com facilidade. Tem todos os textos que eu vou trabalhar aqui, inclusive esse do Evans, do Crowell Evans, né? Que é do primeiro É. editor de quadrinhos da década de 40. Eu acho que esse texto talvez a galera queira mais ler agora por conta da minha fala. Mas está lá o texto, tem outros textos lá, podem te divertir no site, aberto, livre, gratuito. É. E com uma fonte segura, né? Porque professor, gente, olha, professor, é historiador, é uma fonte segura, né? É uma pessoa responsável com a informação que ele está passando. E isso para nós é uma segurança muito boa e é um conselho que a gente Ah, a dá, né? Mirna Esse botou aí o conselho é endereço, bom. né? Como? Mas a Mirna botou o endereço ali, botou o endereço anotadinho. Pronto, tá Mas vendo? E como ele sugeriu, pessoal, se vocês quiserem interagir, pode fazer perguntas, pode pode fazer interagir. pergunta, A intenção né? é Deixa essa, com o viu? IPAC aí no perfil do IPAC e a gente vê amanhã. Então, professor, eu lhe agradeço Ah, imensamente eu por que essa agradeço. tarde, agradeço ao público, Obrigado. né? E aí nos vemos amanhã, tá bom, Nos vemos amanhã, pessoal? todo mundo aí, viu? Olha, eu contei aqui até 40 pessoas. Não inventem de amanhã faltar aula, não, viu? Eu tô com a caderneta aqui. Vocês estão lascados, vai ter que aparecer Tá todo bom, mundo. professor. Ainda achamos coleguinhas. Convidar mais, com certeza. Convida. Bem, Consumir brigadão, esse Renata. conteúdo. Brigadão a todo Tchau, mundo que está aí. professor. Boa Tchau, tarde. tchau. Tchau. Obrigada a todos. Ai, meu Deus.